A única ferramenta que a gente vai usar nesse curso para resolver problemas é o equilíbrio estático. O nome equilíbrio estático pode confundir porque dá a impressão de que o corpo está parado, mas um corpo pode estar em equilíbrio estático e em movimento, desde que o movimento seja a velocidade constante. Equilíbrio estático quer dizer somente que a resultante do equilíbrio de força sobre o corpo é igual a zero. Com isso, o corpo não tem aceleração, ele pode estar parado ou se movendo com velocidade constante. Matematicamente, a condição de equilíbrio estático quer dizer que a somatória de forças em qualquer direção é igual a zero, e também que a somatória de momentos em qualquer direção é igual a zero. O primeiro problema que a gente pode resolver usando o equilíbrio estático é determinar reações de apoio. Nesse ponto, a gente já sabe isolar esse corpo do resto do universo e trocar as vinculações pelos esforços correspondentes. E agora a gente pode usar o equilíbrio estático para determinar qual deve ser o valor desses esforços para que o corpo todo esteja em equilíbrio estático. Deve existir uma combinação de esforços que tenha a resultante nula de forças e momentos, que fisicamente implica que o corpo não está sofrendo aceleração em nenhuma direção, inclusive a aceleração rotacional em torno do eixo Z. O problema é que, dependendo do número de reações de apoio, as condições de equilíbrio estático sozinhas talvez não sejam suficientes para determinar as reações de apoio de um corpo. Eu vou usar aqui dois exemplos para ilustrar situações em que isso ocorre. É importante saber reconhecer e classificar essas situações porque cada uma delas requer métodos diferentes de solução. O primeiro caso que eu vou considerar é esse corpo esbelto sujeito a esses dois carregamentos. Um deles é essa força vertical para baixo e o outro é esse momento positivo. Esse momento é positivo em torno do XZ por causa da regra da mão direita. O corpo é apoiado por dois roletes. E o diagrama de corpo livre para esse corpo fica assim, em que as vinculações são trocadas pelas reações correspondentes. Os roletes são vinculações que só oferecem reação vertical, então nesses pontos aparecem só as reações verticais RYA no ponto A e RYD no ponto D. Nesse momento, eu não sei qual é o sentido dessas reações. RYA e RYD podem ser para cima ou para baixo. Eu posso assumir qualquer sentido. Existe um motivo para eu ter assumido esse sentido para cima para RYA e para baixo para RYB, e eu vou explicar isso mais para frente. Para que o corpo esteja em equilíbrio estático, é necessário que todas as resultantes de forças e momentos envolvendo esses quatro esforços sejam iguais a zero. Matematicamente, eu posso garantir essa condição impondo que a somatória de forças em y seja igual a zero e que a somatória de momentos em torno do xz seja igual a zero. Ou como eu fiz aqui, impondo que a somatória de momentos em torno de dois pontos quaisquer seja igual a zero. A primeira condição que eu estabeleci é que a somatória de momentos em torno do ponto A é igual a zero. Vou assumir que momentos no sentido anti-horário são positivos. Quem causa momentos em torno do ponto A são a força FYC vezes o braço 2L causa um momento negativo, quer dizer, um momento no sentido horário em torno do ponto A. A reação RYD vezes o braço 3L causa um momento negativo também, e o momento externo aplicado ao MZD, que é positivo anti-horário. A única incógnita dessa equação é a reação em D, então daqui sai o valor de RYD. A segunda condição é que a somatória de momentos em torno do ponto D é igual a zero. Quem causa o momento em torno do ponto D são a reação RYA vezes o braço 3L causa um momento no sentido horário, que é negativo. A força externa FYC vezes o braço L causa um momento no sentido anti-horário, que é positivo. E o momento externo MZD, que é positivo. A única incógnita aqui é a reação em A, que isolando nessa equação tem esse valor. Esses são os valores que as reações de apoio nesse corpo devem assumir para garantir o equilíbrio estático do corpo. Se RYA e RYD têm esses valores, o corpo não está nem acelerando longitudinalmente em Y e nem angularmente em torno do eixo Z. Veja que essas reações satisfazem o equilíbrio estático longitudinal em Y, apesar de eu só ter usado somatórias de momento fletor. Mas eu vou mostrar aqui que essas equações também satisfazem o equilíbrio estático de forças em Y. Então considero aqui a somatória de forças em Y. Para garantir o equilíbrio estático longitudinal em Y, quer dizer, para garantir que o corpo não sofra aceleração longitudinal vertical, essa somatória deve ser zero. Aqui vou assumir que forças para cima são positivas. O que a gente tem de forças em Y nesse corpo são a reação RYA, positiva para cima, a força externa FYC, negativa, e a reação RYD, negativa. Tudo isso deve ser igual a zero. E aqui eu substituí os valores que eu achei aqui em cima para as reações RYA e RYD, e a gente vê que isso dá zero mesmo. 1 sobre 3L vezes MZD cancela com menos 1 sobre 3L vezes MZD,
1/3 de FYC menos FYC mais 2/3 de FYC dá zero. Então aqui eu provo que o equilíbrio estático de forças em Y está satisfeito também. Isso demonstra que usar duas somatórias de momentos em dois pontos diferentes também garante o equilíbrio estático de forças em Y. E agora eu vou demonstrar que isso acontece porque essas equações são linearmente dependentes. Aqui eu isolei MZD da equação 4A e aqui isolei MZD da equação 4B. Reorganizando essa igualdade, tenho que essa somatória é igual a zero. Dessa linha para essa linha, eu juntei esse FYC vezes 2L com esse FYC vezes L. Agora posso dividir tudo por 3L, e daqui sai FYC mais RYD menos RYA igual a zero, que é essa equação aqui. Quer dizer que, reorganizando essas duas somatórias de momento, resulta nessa somatória de forças. Então essas três equações são linearmente dependentes. Eu posso usar quaisquer duas delas para determinar o equilíbrio estático desse corpo, e a terceira equação não é uma equação nova, e sim uma combinação linear das outras duas. Agora considere o segundo caso. Ele é igual ao primeiro, exceto por esse novo rolete no ponto B. O diagrama de corpo livre agora mostra também uma reação vertical em B, devido à presença do rolete. Para que esse corpo esteja em equilíbrio estático, é necessário que o resultante de todas essas forças e momentos seja igual a zero. Posso impor isso matematicamente, por exemplo, estabelecendo que a somatória de momentos em dois pontos diferentes é igual a zero. Aqui escrevi que a somatória de momentos em torno de A e de C deve ser igual a zero. As forças que causam momento em relação ao ponto A são a reação RYB vezes o braço L, causa um momento no sentido anti-horário, que é positivo. A força externa FYC vezes o braço 2L causa um momento no sentido horário, que é negativo. A reação RYD vezes o braço 3L causa um momento no sentido horário, que é negativo, mais esse momento externo MZD, que é positivo. Tudo isso deve ser igual a zero. E aqui fazendo a mesma coisa para o ponto C. As forças que causam momento em relação ao ponto C são a reação em A vezes o braço 2L, a reação em B vezes o braço L, a reação em D vezes o braço L, mais o momento externo MZD. Veja que o problema aqui é que a gente tem duas equações e três incógnitas, RYB, RYA e RYD. Não é possível determinar essas reações só por essas equações. O sistema tem menos equações do que incógnitas. Uma coisa que a gente poderia tentar para ter mais uma equação é escrever mais uma equação de equilíbrio, essa de somatória de forças em Y. Agora a gente teria três equações e três incógnitas. Mas, como nós vimos antes, essa não seria uma equação nova. Essa equação é uma combinação linear das outras duas. Isso não resolve o problema, o sistema continua tendo mais incógnitas do que equações. E não tem como sair disso. Em alguns casos, como esse aqui, a gente não tem o que fazer. As condições de equilíbrio estático são simplesmente insuficientes para determinar as reações de apoio. E sem fazer isso, a gente não consegue progredir na solução do problema. Veja que não tem nada de fundamentalmente errado com essas equações. Elas expressam de forma correta a relação que essas reações devem satisfazer para que o corpo esteja em equilíbrio estático. O problema é que há infinitas combinações de valores que satisfazem essas relações. Para determinar qual dessas infinitas combinações são as reações corretas para esse problema em particular, a gente precisa de mais informações. Por exemplo, nesse problema, a combinação de reações de apoio correta vai ser aquela que não só satisfaz ambas as condições de equilíbrio estático, mas também satisfaz que os pontos A, B e D têm deslocamento vertical igual a zero. Essa condição de deslocamento zero nesses pontos é por causa da presença dos roletes, que impede que esses pontos se desloquem verticalmente. Existe só uma combinação de reações que satisfaz essas duas coisas, que garante o equilíbrio estático do corpo e ao mesmo tempo garante que o deslocamento vertical dos roletes é zero. Nós vamos ver mais para frente, nesse curso, como impor condições assim, como impor condições de deslocamento adicionais que vão nos permitir determinar a solução particular desse problema. Mas por enquanto nós só temos essas condições de equilíbrio estático que são insuficientes. Veja que a diferença entre os casos A e B é simplesmente uma questão de vinculação. A carga externa nos dois casos é igual. A única diferença é que a vinculação no caso B é diferente por causa desse apoio a mais. Dependendo de como é a vinculação, a gente vai classificar problemas dentro de três categorias. E essa distinção é importante porque, como a gente viu aqui, cada categoria exige métodos de solução diferentes. A primeira categoria descreve os sistemas isostáticos. Sistemas isostáticos são aqueles em que a vinculação é suficiente para garantir o equilíbrio estático.
Esse caso A é um exemplo de sistema isostático. Essas cargas externas poderiam fazer esse corpo tanto girar em torno de Z quanto acelerar verticalmente, e esses dois roletes são suficientes para impedir ambos esses efeitos. Quer dizer, essa vinculação é suficiente para garantir o equilíbrio estático desse corpo, e ele é um sistema isostático. Matematicamente, o que acontece é que o número de reações é igual ao número de equações de equilíbrio, e existe somente uma solução para que as reações que satisfazem o equilíbrio estático. A segunda categoria descreve sistemas hiperestáticos. Sistemas hiperestáticos são aqueles em que a vinculação é mais do que suficiente para garantir o equilíbrio estático. Esse caso B é um exemplo de sistema hiperestático. Como nós vimos que dois roletes são suficientes para garantir equilíbrio estático, qualquer vínculo que a gente colocar a mais vai deixar a vinculação mais do que suficiente para garantir equilíbrio estático. A inclusão desse rolete adicional faz isso. Se eu trocar um rolete por um engaste, que resiste não só a forças, mas a momentos também, o sistema também ficaria hiperestático. Matematicamente, o que acontece é que o número de reações é maior do que o número de equações de equilíbrio e o sistema fica matematicamente indeterminado. Há infinitas combinações de soluções que satisfazem as condições de equilíbrio estático, e o problema não pode ser resolvido simplesmente por meio das condições de equilíbrio. É necessário também impor alguma condição adicional envolvendo deslocamentos ou algo do tipo, que a gente não sabe fazer por enquanto. E por fim, o sistema também pode ser hipoestático. É o caso em que a vinculação não é suficiente para garantir o equilíbrio estático. Matematicamente, há mais equações do equilíbrio do que reações, e não há nenhuma combinação de reações que seja capaz de garantir o equilíbrio estático do corpo. Assim, é inevitável que o corpo vá sofrer aceleração. As reações são incapazes de garantir que a resultante de esforço seja nula. Considera aqui esse corpo que tem uma carga vertical no meio. Devido a essa carga vertical, esse corpo tem um potencial para acelerar tanto longitudinalmente na direção vertical, quanto angularmente em torno de Z. Isso pode acontecer ou não, dependendo da vinculação. Considere esse primeiro caso em que o único vínculo é esse rolete. Dá para imaginar que esse rolete não vai ser suficiente para impedir esse corpo de acelerar. Essa força vai fazer esse corpo girar em torno do rolete. Esse é um sistema hipoestático. A vinculação não é suficiente para garantir o equilíbrio estático do corpo. Matematicamente, as condições de equilíbrio estático para esse corpo ficam assim. Aqui eu fiz a somatória de forças em Y e a somatória de momentos em torno do ponto A. Isso resulta em duas equações para só uma incógnita, a reação no ponto A. É impossível RYA satisfazer esse sistema de equações. Fisicamente, isso quer dizer que esse rolete é incapaz de garantir o equilíbrio estático desse corpo e ele vai acelerar. Agora eu posso adicionar restrições a esse sistema até que a vinculação seja capaz de garantir o equilíbrio estático. Nessa primeira alteração, eu troquei o rolete por um engaste. O engaste oferece duas reações em vez de uma. Agora dá para imaginar que esse corpo engastado não vai conseguir girar em torno de A e nem vai conseguir acelerar em Y. O engaste é suficiente para garantir o equilíbrio estático desse corpo, então esse sistema é isostático. Matematicamente, a gente tem duas condições de equilíbrio e duas incógnitas, a força e o momento no engaste. Existe só uma solução para esse sistema, que é essa aqui. A outra forma de tornar esse sistema hipoestático em um sistema isostático é adicionando outro rolete no ponto C, ou em qualquer outro ponto. De novo, dá para imaginar que esses dois roletes agora vão ser suficientes para impedir tanto a rotação quanto a aceleração vertical do corpo. A vinculação agora é suficiente para garantir o equilíbrio estático, então esse sistema é isostático também. Matematicamente, agora a gente tem duas equações de equilíbrio e as duas reações em A e C. Esse sistema de equações tem uma única solução, que é essa. Essa é a única combinação de reações em A e C que garante o equilíbrio estático desse corpo. Então, se esses dois sistemas são isostáticos, quer dizer, se a vinculação desses dois sistemas é suficiente para garantir o equilíbrio estático, qualquer vinculação que eu colocar a mais aqui vai deixar o sistema hiperestático. Vai deixar a vinculação mais do que suficiente para garantir o equilíbrio estático. Por exemplo, aqui eu peguei esse corpo engastado e incluí um rolete a mais. E esse sistema agora é hiperestático. Matematicamente, agora eu tenho duas equações de equilíbrio e três incógnitas, as reações dos roletes A e C e o momento do engaste. O sistema fica indeterminado. Há infinitas combinações de RYA, RYC e MZA que satisfazem essas condições. Não dá para saber qual é a correta só por essas condições. Então não dá para resolver esse problema só com isso.
É importante notar que as definições de isostático, hiperestático e hipoestático são relacionadas à vinculação do problema e não ao carregamento externo. Todos esses 4 problemas têm o mesmo carregamento externo, uma força vertical FYB aplicada no meio do corpo, mas essa definição muda conforme a vinculação muda. É muito importante que a gente seja capaz de distinguir entre sistemas isostáticos e hiperestáticos, porque sistemas diferentes vão exigir métodos diferentes de solução. Por exemplo, o primeiro passo do método das seções para determinar esforços internos que você viu em estática é determinar as reações de apoio do sistema. Se o sistema é hiperestático, nem esse primeiro passo você consegue fazer, então o método das seções não é capaz de resolver problemas hiperestáticos. A outra definição que nós vamos introduzir aqui tem a ver com os carregamentos externos. Dependendo do tipo de carregamento externo aplicado no sistema, a gente vai dividir o sistema em 3 categorias diferentes. Primeiro, considere esse corpo esbelto, engaçado livre e sujeito a esses carregamentos combinados. O sistema é sujeito a uma carga inclinada concentrada no ponto B, é um momento fletor e um momento torsor concentrados na extremidade livre. Escrevi aqui um sistema equivalente a esse, em que eu troquei a carga inclinada pelas suas componentes puramente vertical e puramente horizontal. E esse é o diagrama de corpo livre desse corpo, em que o engaste é substituído pelas reações que ele oferece. Esse engaste oferece reações verticais e horizontais a essas forças verticais e horizontais, e também oferece resistência ao giro em torno do eixo Z e em torno do eixo X. Ele impede a torção do corpo em torno de X. As condições de equilíbrio estático desse corpo são que a somatória de forças e momentos em todas as direções é igual a zero, de onde saem as reações de apoio no engaste. O que é notável aqui é que, embora esse seja um problema com carregamentos combinados, com uma combinação complexa de cargas e momentos fletores e torsores em várias direções, as reações no engaste ficam desacopladas. A reação axial no engaste depende somente da carga axial aplicada. A reação de torção no engaste depende somente do momento torsor aplicado. E a carga transversal e o momento fletor são acoplados. A carga transversal afeta tanto a reação vertical quanto a reação de momento no engaste, e vice-versa. E isso dá para imaginar fisicamente. Cargas transversais tendem a fazer o corpo acelerar longitudinalmente em Y e também girar em torno do eixo Z. Então é compreensível que o momento no engaste seja proporcional a essa força. E o mesmo vale para o momento fletor externo. O momento fletor pode fazer tanto o corpo girar quanto acelerar verticalmente. Então, tanto o momento no engaste quanto a reação vertical no engaste podem ser funções dos momentos fletores externos aplicados. Mas a conclusão daqui é que, se essas reações são desacopladas, esses sistemas de cargas combinadas podem ser desmembrados e resolvidos separadamente. A gente pode separar o sistema só com cargas horizontais e resolvê-lo separadamente. A gente pode separar um sistema só com os momentos torsores e resolvê-lo separadamente. E problemas com momentos fletores e cargas transversais precisam ser resolvidos em conjunto porque esses esforços são acoplados. A definição aqui é a seguinte. Primeiro é necessário saber que nós estamos assumindo que todos esses sistemas são corpos esbeltos. Corpos esbeltos são aqueles em que o comprimento é muito maior do que a altura e a largura. Nós vamos chamar de barras os corpos esbeltos sujeitos somente a cargas axiais. Cargas axiais são aquelas aplicadas ao longo do comprimento do corpo. Esse corpo engaçado livre, sujeito a essa carga axial na ponta, é uma barra. Esse outro sistema com um pino e um rolete também é uma barra. Ele está sujeito somente a essa carga axial. A única diferença é que agora essa carga axial é distribuída e não concentrada como aqui. Esse outro sistema engaçado livre é um eixo. Nós vamos chamar de eixos os corpos esbeltos sujeitos somente a cargas torsionais. As únicas cargas aplicadas nesse corpo são esse momento torsor concentrado em B e esse torque distribuído entre C e D. Um é concentrado e outro é distribuído, mas ambos são momentos torsores. Esse corpo então é um eixo. E o último caso é a viga. Vigas são corpos esbeltos sujeitos somente a cargas transversais e momentos fletores. Aqui a gente tem uma viga com um engaste e um rolete, com uma carga transversal distribuída nesse trecho e um momento fletor concentrado negativo aplicado no ponto B.